Bom, meus caros, então comentando especificamente sobre o processo de comunicação neuronal, eu elaborei esse esquema sintético que vai ajudar a vocês no processo de revisão desse conhecimento. Então, vamos imaginar que vocês estão aqui observando, aqui no número 1, o chamado neurônio pré-sináptico. Aqui no número 2 é o neurônio pós-sináptico. Então, essa parte do neurônio pré-sináptico é o terminal axônico. Vocês lembram? Aquela parte do finalzinho do neurônio, não é? Logo depois do axônio, um prolongamento do axônio. Lá no terminal axônico, mais um processo de admissão aqui, né, meus caros? Pronto. Então, lá no terminal axônico é que vai ocorrer todo aquele mecanismo que eu tenho discutido com vocês. Então, aqui nós temos, no número 1, que é o terminal axônico do neurônio pré-sináptico, a passagem do impulso elétrico pela membrana. Meus caros, o impulso elétrico, volto a insistir com vocês, ele não passa por dentro da célula. Ele não passa por dentro do neurônio. O impulso elétrico, ele trafega pela membrana plasmática do neurônio. Isso eu vou explicar para vocês depois da primeira avaliação, nas aulas sobre bioeletrogênese, nas quais vocês vão compreender por que os nossos neurônios têm energia elétrica, né? Na verdade, campo elétrico ali no interior da membrana plasmática deles. Porque as membranas plasmáticas dos neurônios funcionam como verdadeiros capacitores, não é? Estou vendo que alguém enviou uma questão. Minha cara, na verdade, pode ser um problema da rede em função da variação da corrente elétrica, viu? Como eu havia comentado anteriormente, né? Logo que eu retomei a aula, está havendo variação da corrente elétrica por aqui. Então, pode ser que o roteador, né, esteja sofrendo alguma influência. Minha rede aqui pode estar sendo influenciada por isso, isso pode estar atrapalhando a transmissão, viu? Se por acaso uma parte importante daquilo que eu estiver comentando for cortado, por favor, pergunte, tá? Isso vale para os demais colegas também. Se por acaso, na hora que estiver explicando algum conteúdo importante, você não compreender, por favor, pergunte e eu repito sem problema algum, tá certo, pessoal? Então, voltando ao que eu dizia, o impulso elétrico passa aqui pela membrana plasmática do terminal axônico do neurônio pré-sináptico, abrindo aqui no número 3 o canal regulado por voltagem de cálcio. A partir do momento em que esse canal regulado, cuja abertura é regulada por voltagem, né, ou seja, pela passagem do impulso elétrico, se abre, meus caros, pergunta clássica das avaliações em que as pessoas não acreditam, mas vai estar lá. Qual é a substância que vai passar aí pelo número 3, hein, gente? Não tenham medo. Qual é o nome da substância que passa pelo canal regulado por voltagem de cálcio? Cálcio. Cálcio, gente. Gente, quem errar essa questão, não é? Não tem problema nenhum, faz parte da vida, os erros acontecem, mas posteriormente você vai ficar pensando, gente, mas isso foi repetido zilhões de vezes, não é? Mas eventualmente durante a avaliação podem ocorrer dúvidas, né? Muitas vezes até por uma questão de ansiedade, e vocês vão aprender comigo mais para frente nesse semestre que nos contextos de ansiedade, o hipocampo, que é a estrutura que permite a evocação da memória, eventualmente vai ser recrutado para realizar o feedback negativo sobre a amígdala, né? Lá na famosa resposta fisiológica do estresse. Então é por isso que a gente tem branco quando ficamos nervosos. É porque o nosso hipocampo está trabalhando, digamos assim, numa tentativa de inibir a amígdala, não é? Que é a chave ali da resposta neurobiológica de medo e ansiedade. Mas, enfim, voltando ao que eu dizia, então o cálcio aqui, número 3, ele é admitido no terminal axônico do neurônio pré-sináptico e a entrada do cálcio vai promover, número 4,
A liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. O que está representando aqui o número 4, gente? O número 4 está representando o botão sináptico ou vesícula sináptica, que é aquela estrutura lá do terminal axônico do neurônio pré-sináptico que armazena os neurotransmissores. Está vendo aí a sigla que eu coloquei para vocês? NT? Então, esse número 4 aqui é o botão sináptico ou vesícula sináptica que armazena o neurotransmissor. A partir do momento, então, que o cálcio entra, há a liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, está aqui o neurotransmissor na fenda sináptica, né? E o que acontece, meus caros? No momento em que ele atravessa a fenda sináptica, ele se conecta aqui ao número 5. Esse número 5 representa o receptor do neurotransmissor na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Então, a partir do momento em que o neurotransmissor ele se conecta aqui no seu respectivo receptor, ele promove a abertura aqui do número 6, que é o canal iônico, ou canal de íons. E aí, meus caros, nós temos duas possibilidades. Se o neurotransmissor for excitatório, o tipo de íon que vai entrar aí pelo número 6, canal iônico, é o íon sódio. É um íon positivo, é um cátion, não é isso? A entrada do sódio vai promover a despolarização da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico, levando, portanto, a geração de um impulso, né, elétrico e, caso haja várias somações, né, várias somas desses impulsos, nós temos o chamado potencial de ação. Mas eu não vou falar sobre isso agora, em detalhes, vou fazer de conta que basta o sódio entrar e o neurônio dispara, né? E o que é esse disparo do neurônio pós-sináptico? Nada mais é do que a despolarização da membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Eu já adiantei para vocês, não é? Que a parte interna da membrana do neurônio pós-sináptico, ela é negativa, ao passo que a parte externa da membrana é positiva. Vocês se recordam nos estudos de vocês lá da física, que quando nós temos duas placas paralelas carregadas com cargas elétricas de sinais opostos, cria-se no interior dessas placas o chamado campo elétrico. Por isso que tem energia elétrica lá nos nossos neurônios. Então, o que acontece, gente? No momento em que o sódio entra... Pois não, meu caro, pode perguntar. Então, o NT significa o que mesmo? Neurotransmissor. Neurotransmissor. Obrigado. Isso. Por nada. NT, então, neurotransmissor. Então, pessoal, como eu dizia, a partir do momento em que o sódio entra, ele vai promover, por uma fração de milionésimo de segundo, uma alteração na polaridade aí da membrana. Então, a parte interna, que era negativa, por aquela fração de tempo, tornar-se-á positiva, e a parte externa, que era positiva, tornar-se-á negativa. Com isso, ocorre o fenômeno da despolarização da membrana, e isso faz com que o campo elétrico se desloque. Então, vai haver uma reação em cadeia aí na membrana plasmática do neurônio, que vai fazer com que esse campo elétrico seja deslocado para frente, numa onda de despolarização. Isso é o impulso elétrico, isso vai se constituir no potencial de ação. Ok, meus caros? No entanto... Pois não, minha cara, pode perguntar. Eu não entendi. Peraí, primeiro acontece a sinapse para depois acontecer a hiperpolarização e a despolarização? Não, minha cara, veja bem. O que você está denominando de sinapse? Deixe-me ver o que você entendeu desse conceito. É quando os neurotransmissores o neurotransmissor passa do pré-sináptico, do pré para o pós, não é? É quase isso, minha cara. Na verdade, olha só.
Sinapse é o nome do local onde isso que você acabou de descrever acontece. Sinapse é o local onde ocorre a comunicação entre neurônios. A sinapse não é o processo de comunicação neuronal, tá? Então, assim, você só trocou um pouquinho a posição, né? A sinapse é o local no qual ocorre a comunicação neuronal que você muito bem descreveu, tá? Então, vai acontecer dessa forma. E aí a sua pergunta foi, minha cara, perdão, que eu não me lembro. Quando acontece essa transmissão entre o neurônio pré e o pós, Certo. aí que acontece esse potencial de ação, que é a hiperpolarização e a Não, minha cara. Só acontecerá o potencial de ação se houver despolarização da membrana do neurônio pós-sináptico. E isso só vai acontecer se o neurotransmissor for excitatório, portanto, se ele abrir um canal de íons para o sódio. No caso da hiperpolarização que você citou, minha cara, o que vai acontecer? Trata-se, nesse caso, de neurotransmissores inibitórios e que, portanto, vão abrir canais de íons cloreto, que são íons negativos. Como a parte interna da membrana do neurônio já é negativa, o que vai acontecer? A entrada desses íons negativos cloreto só vai fortalecer essa negatividade. Por isso que se chama hiperpolarização. Ou seja, vai se aumentar a polaridade dessa membrana. Ou seja, a parte interna que já era negativa fica mais negativa ainda. A parte externa que já era positiva fica mais positiva ainda. Consequência disso, nada. Não ocorre o mecanismo, né, de onda, digamos assim, de deslocamento do campo elétrico. O campo elétrico permanece lá onde ele está, não vai haver impulso elétrico, portanto, não vai haver potencial de ação. Tá certo, minha cara? Só vai haver potencial de ação no caso de neurotransmissores excitatórios que abrem canais de íon sódio. Tá bom? Só assim que vai ocorrer a despolarização. É como se cortasse a corrente, digamos assim. Você diz no caso da hiperpolarização, né? É, nisso Sim. Que a Daniela estava falando. É como se ele, que nem você falou, que não vai acontecer nada, é como se estivesse passando a corrente e ali é como se, tipo assim, estagnasse, como se cortasse a corrente. Sim. Ele não vai ter impulso passando. É isso? Exatamente. Só que eu queria que você compreendesse, minha cara, muito mais em termos, vou usar uma analogia de um veículo. Vamos imaginar um carro. Vamos imaginar que os neurotransmissores excitatórios funcionam como aceleradores e os neurotransmissores inibitórios funcionam como freios. Perceba, um carro sem freio é um carro extremamente perigoso. Da mesma maneira, um sistema nervoso no qual não há atuação, né, de neurônios inibitórios que liberem neurotransmissores inibitórios, nós vamos estudar apenas 2 desses neurotransmissores inibitórios, existem vários outros, mas nós vamos estudar o ácido gama-aminobutírico, o famoso GABA, e a glicina. São os 2 principais neurotransmissores conhecidos e estudados, mas existem outros, não é? Eles têm algo em comum. E essa propriedade em comum é a da capacidade que eles têm de abrir canais de íons cloreto quando eles se conectam aos seus respectivos receptores nos neurônios pós-sinápticos. Então, quero que vocês imaginem assim, gente. Tem locais do sistema nervoso que têm que ser ativados e tem outros que têm que ser inibidos. Então, por isso que nós vamos ter vias excitatórias e vias inibitórias, como se fossem freios e aceleradores. Tá certo, minha cara? Mais ou menos nesse sentido. Vai. Professor, e na hiperpolarização é o negativo, né? Que Isso. Ele vai ficando negativo. Para ele ficar negativo, ele tem que passar cloreto ou potássio? Eu não entendi. Cloreto. Não Cloreto. Vamos falar, por enquanto, sobre o potássio, viu, minha cara? O potássio ele é importante nesse mecanismo, mas para vocês entenderem, por enquanto, vamos falar só de sódio e de cloreto. Depois eu falo do potássio para vocês, lá da famosa bomba de sódio e potássio. Tem uma sutileza nesse processo, né?
Eu não quero entrar nessa sutileza agora com vocês. Eu quero só que vocês entendam o que é despolarização e o que é hiperpolarização, né? Na despolarização, você vai ter a entrada do sódio, que é positivo, invertendo a polaridade da membrana, como se você invertesse as cargas dela, o sinal das cargas dela, né? Ao passo que na hiperpolarização, você fortalece essa polarização que já existe, né? Ou seja, o lado interno que era negativo continua negativo e até mais, o lado externo que era positivo continua positivo e até mais. Resultado disso, esse neurônio ele é inibido. Então, se ele estava fazendo alguma coisa, ele não faz mais. Ele para de fazer o que ele estava fazendo, vamos dizer assim. Por isso que é a ideia do freio, a ideia de parar. Já o neurotransmissor, olha o nome, excitatório. Ele faz o quê? Ele excita, ou seja, ele ativa o neurônio pós-sináptico. Tá? Essa é a diferença entre os dois, viu, pessoal? Está esclarecida essa dúvida? Mais alguma pergunta? Gente, fiquem à vontade para esclarecer. Hoje é o dia, tá? Então eu tenho uma dúvida. Fique à vontade. O senhor pode explicar de novo essa parte do cálcio? Sim, sem dúvida. Olha só o que acontece, minha cara. Observe aqui no número 1. Esse número 1 é o terminal axônico do neurônio pré-sináptico. Observe aqui embaixo, onde eu estou assinalando com o cursor, o famoso impulso elétrico. Então, esse impulso elétrico está passando aqui pela membrana do neurônio pré-sináptico, no caso, o terminal axônico dele, e abre um canal regulado por voltagem de cálcio. O cálcio, ele é admitido para o interior do neurônio pré-sináptico e, a partir do momento em que entra o cálcio, toda uma série de reações químicas, cujo detalhamento não interessa para nós psicólogos, vai redundar, ou seja, vai resultar na liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Então, só existe liberação do neurotransmissor se o cálcio entrar. Se o cálcio não entrar, não tem liberação do neurotransmissor. Daí a importância dessa substância, né, no processo de comunicação neuronal. Tá certo, minha cara? E o cálcio só entra quando tem o impulso elétrico? Só quando tem o impulso elétrico. Aquele canal que permite a entrada dele é regulado por voltagem. Funciona como se fosse um portão eletrônico das nossas casas. Ele só abre se tiver corrente elétrica. Se não tiver corrente elétrica, ele não abre. Então, nesse sentido, o cálcio só vai ser admitido se, somente se, houver passagem do impulso elétrico pelo terminal axônico. Vejam que é um mecanismo muito sutil, é um mecanismo fascinante. Quanto mais se estuda sobre esses mecanismos, mais fascinado se fica, não é? E nós começamos a imaginar o quanto isso é altamente interessante. É um processo extremamente delicado, em que um fenômeno depende de outro para que aconteça numa sucessão de fenômenos. Não é realmente fascinante? Eu acho isso incrível. Mas, enfim, isso é uma paixão minha, né? Professor, Então, pois não. Existem vários neurotransmissores, né? Sim, vários. Cada neurônio é formado para produzir um neurotransmissor só ou não? Na verdade, nós temos vias, digamos assim, que são conjuntos de neurônios nos quais ocorre a comunicação entre eles através de determinados neurotransmissores. Então, nós temos, por exemplo, as vias dopaminérgicas, que são aquelas nas quais os neurônios vão se comunicar apenas por meio, por exemplo, da dopamina. Nós vamos ter os neurônios serotonérgicos, né, nos quais o processo de comunicação vai ocorrer por meio da serotonina e por aí vai, né? Então, as chamadas vias, as chamadas vias neuronais, elas de forma geral, elas vão ser mediadas por um tipo específico de neurotransmissor. Existem algumas situações nas quais
nós vamos ter diferentes tipos de neurotransmissores num determinado neurônio. E, por exemplo, você pode ter alguns neurônios que vão ter receptores para neurotransmissores inibitórios. Outros vão ter receptores para neurônios excitatórios, né? Então, assim, cada tipo de neurônio vai liberar um tipo específico de neurotransmissor. Sendo que nós vamos ter aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, né? De biosinalização, né? Que seria como é que eles vão transmitir as informações entre eles? Através de um tipo específico de neurotransmissor, como se fosse o idioma dos neurônios. Então, neurônios que compartilham o mesmo neurotransmissor interagem entre si. É como se eles compartilhassem uma mesma língua. Já neurônios que, por sua vez, compartilham, por exemplo, receptores diferentes, receptores para para neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios, ele tem receptores para esses neurotransmissores, mas ele não produz dois tipos diferentes de neurotransmissor, tá certo? Essa seria a ideia. É como se ele fosse capaz de ser ativado ou desativado, não é? Por diferentes tipos de neurotransmissores, mas cada neurônio vai produzir, digamos assim, o seu próprio tipo, né, de neurotransmissor. Muito bom, obrigada. Mais dúvidas, meus caros, fiquem à vontade para perguntar, sem problema. Em relação a descrever esse processo que o senhor está apresentando na tela, tudo começa quando começa o impulso elétrico. Exatamente. Todo o mecanismo ele vai se iniciar por meio do impulso elétrico. O impulso elétrico é a origem de todo esse processo, né? Certo. Professor, eu ainda não consegui entender como que isso tudo gerou o potencial de ação. Eu não entendi. Qual que é a ligação? Na verdade, assim, minha cara, vamos entender, posteriormente eu vou comentar com vocês sobre o conceito de potencial de ação, mas num primeiro momento vamos entender como sinônimos potencial de ação e impulso elétrico. Então, só vai acontecer potencial de ação, ou seja, só vai ter o impulso elétrico se houver despolarização da membrana do neurônio. Na vida real, esse mecanismo é muito mais sutil, ele é muito mais complexo. Um neurônio ele tem que ser ativado várias vezes, ou seja, tem que haver várias e várias despolarizações. Vai haver um processo de somatório dessa estimulação para que se alcance uma determinada voltagem, vamos dizer assim, né? Passando dessa determinada voltagem, cerca de mais ou menos 70 milivolts, o que vai acontecer? O tal do potencial de ação, ou seja, o neurônio dispara. Ele só dispara quando a quantidade de despolarização, vamos dizer assim, gera essa intensidade de corrente que faz com que ele dispare, ou seja, faz com que haja essa onda de despolarização por toda a membrana plasmática do neurônio. Eu volto a insistir, para nós psicólogos não é necessário que nós tenhamos esse conhecimento detalhadamente. Então, eu gostaria que, por enquanto, você estabelecesse a seguinte relação. Impulso elétrico é sinônimo de potencial de ação. E só vai acontecer o impulso elétrico se houver despolarização da membrana do neurônio. Tá certo? No caso do neurônio pós-sináptico. Mais alguma dúvida específica, meus caros? Fiquem à vontade para esclarecer.
Então, retomando aqui o raciocínio, caso surja algum tipo de pergunta, vocês podem interromper a qualquer momento, tá, pessoal? Então, olha só o que acontece. Depois que ocorrem esses dois fenômenos, seja a despolarização, seja a hiperpolarização, não importa qual dos dois fenômenos ocorra, o neurotransmissor será expulso do seu receptor. Então veja que na seta que eu montei aqui para vocês, né, que o neurotransmissor está sendo expulso do seu receptor. Todavia, ele não pode permanecer aí na fenda sináptica, ou se fosse o caso, né, de o número 2 ser uma placa motora, ele não poderia permanecer aí na junção neuromuscular. Portanto, o neurotransmissor, depois de expulso pelo seu respectivo receptor, ele passa por dois destinos, digamos assim. Ou ele passa pelo número 7, que seria degradação enzimática, ou seja, ele vai ser destruído, entre aspas, né? Na verdade, destruído não é uma boa palavra, ele vai ser decomposto, digamos assim, né? O neurotransmissor, ele vai ser separado na sua constituição e, portanto, ele acaba sendo desativado. Ele para de ter efeito biológico importante, ele não se conecta mais com o receptor. E ele pode vir a ser, no número 8, recaptado. Então, aqui no número 8, estou sinalizando para vocês uma estrutura do neurônio pré-sináptico chamada de transportador. O transportador funciona como uma pequena bomba de sucção, entre aspas, né, que vai retirar o neurotransmissor aí da fenda sináptica e vai recolocá-lo no interior do neurônio pré-sináptico para que ele possa ser reciclado. Então, existem certos neurotransmissores que passam pelos dois processos. É o caso da acetilcolina, que eu havia comentado com vocês. A acetilcolina vai ser degradada pela acetilcolinesterase, que é uma enzima específica, e ele será dividido em acetato e colina, e posteriormente esses componentes vão ser recaptados para que esse neurotransmissor seja reconstituído lá pelo neurônio pré-sináptico. Em outros casos, o caso das monoaminas, por exemplo, elas podem ser recaptadas integralmente e serem posteriormente degradadas lá no interior dos próprios neurônios por meio de uma enzima chamada monoamina oxidase, que vou explicar para vocês posteriormente mais sobre ela quando eu for apresentar exemplos, né, de mecanismo de ação de alguns psicofármacos, ou seja, alguns medicamentos utilizados no tratamento de transtornos mentais e do comportamento, tá? Então tem esses dois destinos aí, degradação enzimática e ou recaptação. E até estava comentando com vocês em aulas anteriores que o nome de algumas classes de psicofármacos reflete o próprio mecanismo de ação dessas classes, né? Então vou citar dois exemplos para vocês verem a aplicação disso na prática, né? Existe uma classe de antidepressivos denominada de inibidores da monoamina oxidase. Vocês acabaram de ver comigo, que eu comentei com vocês, que a monoamina oxidase é uma enzima que degrada as monoaminas, como a serotonina, a dopamina, a noradrenalina e por aí vai. Então, o que o inibidor da monoamina oxidase faz? Ele vai inibir a enzima que vai degradar esses neurotransmissores. Portanto, vai favorecer os efeitos desses neurotransmissores. Então, os inibidores da monoamina oxidase são fármacos agonistas dos neurotransmissores, ou seja, favorecem os efeitos das monoaminas, porque impedem que elas sejam degradadas. Esse é um mecanismo de ação. Outro mecanismo de ação é o dos inibidores seletivos de recaptação da serotonina. Gente, como o próprio nome indica, o que um inibidor seletivo de recaptação da serotonina faz? Ele inibe seletivamente a recaptação da serotonina, ou seja, observem aqui o cursor. O inibidor seletivo de recaptação da serotonina vai bloquear
o transportador da serotonina. Bloqueando o transportador da serotonina, esse neurotransmissor permanece disponível aqui na fenda sináptica e, eventualmente, ele vai se conectar novamente ao seu respectivo receptor na membrana plasmática do neurônio pós-sináptico. Um último exemplo para vocês entenderem essa questão, né? Vou citar um exemplo de uma droga de abuso, especificamente a cocaína. Como é que é o mecanismo de ação da cocaína? A cocaína vai inibir a recaptação do neurotransmissor dopamina. Então, a cocaína, ela bloqueia, observe aqui o cursor, ela bloqueia o transportador do neurônio pré-sináptico, lá das vias dopaminérgicas, né? Fazendo, portanto, com que a dopamina continue disponível na fenda sináptica para produzir efeito nos neurônios pós-sinápticos, né? Porque ela vai se conectar novamente aos receptores da membrana do neurônio pós-sináptico. Ok, pessoal? Dúvidas em relação a essa questão? Mais alguma pergunta específica? Esse é o mecanismo geral de comunicação neuronal. O que eu tenho mostrado para vocês nas últimas aulas é meramente um processo de exemplificação, tá? Então, a partir de agora, eu vou só substituir os nomes. Então, ao invés de NT, né, que é o neurotransmissor, na aula passada eu comecei a substituir por acetilcolina, que foi o primeiro neurotransmissor que eu apresentei a vocês. É um neurotransmissor excitatório. No exemplo que eu apresentei nas aulas anteriores, a acetilcolina é liberada pelos neurônios motores ou neurônios eferentes na junção neuromuscular, e aí a acetilcolina vai se conectar ao seu respectivo receptor na placa motora do músculo, promovendo a despolarização dessa placa motora por meio da abertura dos canais de sódio. Então, assim, a placa motora funciona como se fosse um neurônio pós-sináptico, né? A partir do momento em que há despolarização da placa motora, acontecerá o fenômeno da contração muscular. E aí eu apresentei na aula de ontem para vocês alguns exemplos de como esse mecanismo de controle, né, da musculatura por meio dos neurônios motores pode vir a sofrer algum tipo de prejuízo. Citei o exemplo da toxina botulínica, né? Vocês se recordam que no caso da toxina botulínica haverá paralisia muscular porque a toxina botulínica ela vai interferir na liberação da acetilcolina. Portanto, a toxina botulínica tem efeito pré ou pós-sináptico, meus caros? Pré-sináptico, porque se é de liberação, né, da acetilcolina, quem libera é o neurônio motor. Portanto, entre aspas, pré-sináptico, embora, a princípio, essa expressão não seja 100% correta, porque não é uma comunicação entre dois neurônios. É a comunicação entre o neurônio e um músculo, né? Mais especificamente a placa motora do músculo. Segundo exemplo, vamos ver se vocês estão bem antenados. O curare. Eu expliquei para vocês que o curare é um tipo de substância extraída de alguns gêneros de plantas específicas, né, da América do Sul, e que essa substância é neurotóxica. Como é que ela funciona? Ela vai bloquear os receptores da acetilcolina na placa motora dos músculos, promovendo paralisia. Minha pergunta é: o curare tem efeitos pré ou pós-sinápticos? Pós-sinápticos. Pós-sinápticos. Porque ele vai atuar depois que a acetilcolina foi liberada. Ela está atuando, né, no caso dessa substância, o curare, está atuando no receptor da placa motora. Então, por isso que, entre aspas, seria pós-sináptico. Embora, volto a insistir, só para vocês não esquecerem, esse nome não é bem correto, essa ideia de efeitos pós-sinápticos, porque não se trata de outro neurônio, se trata de uma placa motora. Tá certo, pessoal? Isso aí é o básico que vocês precisam saber para poder realizar o primeiro exercício avaliativo lá na semana que vem, tá? Professor. Pois não, minha cara.
Deixa eu só fazer uma pergunta. Se não tem a acetilcolina na fenda ali, ou aliás, na fenda não, na junção muscular, a enzima que vai, eu falo no caso do Botox, não vai haver uma deficiência dessa acetilcolina lá depois? Mas, na verdade, os efeitos são reversíveis, minha cara. Por isso que é necessária a reaplicação da substância de tempos em tempos. Porque a substância vai sendo progressivamente sendo metabolizada pelo próprio organismo. Porque, como nós vimos na aula de ontem, né, o efeito do Botox é semelhante da toxina botulínica. O Botox nada mais é do que uma versão sintética, digamos assim, né, da toxina botulínica, que vai atuar na liberação da acetilcolina, impedindo a liberação dessa substância. Só que com o passar do tempo, a substância vai sendo metabolizada, no caso o Botox, e aí volta a ocorrer a liberação da acetilcolina. Voltando a ocorrer a liberação da acetilcolina normalmente, a musculatura volta a se contrair. E daí vão imaginar aquelas rugas de expressão que estavam sendo controladas por meio do uso do Botox voltam a ocorrer. Gente, vocês pararem para pensar, né, que o mecanismo de controle dessas rugas de expressão, por exemplo, né, é através da paralisia da musculatura. Olha só que interessante isso. Por que a pessoa ela não tem mais ruga? Porque a musculatura está paralisada. Interessante a gente pensar nisso, né? Mas, enfim. Aí o próprio organismo absorve essa... Entre aspas, absorve, exatamente. O próprio organismo se ocupa de metabolizar essa substância. Por isso tem que haver reaplicações, né? Não é um tratamento permanente. E, como eu expliquei para vocês na aula anterior, né? Não se utiliza o Botox apenas em procedimentos estéticos. Ele também pode ser empregado no controle, por exemplo, de espasmos musculares. Principalmente espasmos na região facial, como resultado da recuperação de paralisias, né? Mas é 100%? É 100% garantido esse tratamento? Não, né? Na verdade, minha cara, em biologia, as coisas nunca são 100%, né? Porque cada organismo reage de uma forma, existe variabilidade genética, cada tipo de pessoa tem uma característica biológica relativamente distinta uma da outra. Então, não se pode assegurar que o tratamento seria efetivo em 100% dos casos. O que as evidências indicam é que ele é efetivo em um percentual bastante elevado de casos. Mas 100% nenhum tratamento o seria, né? Certo. Então, meus caros, essa foi a revisão principal, né, do conteúdo. Na próxima aula, que teremos antes, né, da atividade avaliativa, que será na próxima sexta-feira, teremos uma aula na qual eu vou falar sobre o sistema nervoso periférico e que vai funcionar também como uma segunda revisão. Tá? Vocês vão rever todos esses mecanismos, tudo de novo, só que agora com outros nomes. Eu vou acrescentar, além da acetilcolina, a noradrenalina. Mas o mecanismo continua exatamente igual. Então, vai ser na próxima quinta-feira. Então, anotem aí na agenda de vocês, tá? Então, quinta-feira, aula normal. Eu vou falar sobre o sistema nervoso periférico, né? Como é que é a comunicação neuronal lá. Não no somático, vou falar no autônomo, tá? O somático já estou comentando com vocês que é esse da junção neuromuscular, né? E aí eu vou falar da parte do sistema nervoso periférico autônomo, vou dar mais dicas acerca da avaliação, vou fazer alguns exercícios breves com vocês, né, para estimulá-los ao estudo, e na sexta-feira faremos então a atividade, tá? Vou disponibilizar para vocês na sexta-feira o formulário, né, online para vocês poderem começar a fazer já na sexta-feira. Então, sexta-feira que vem, vocês terão a oportunidade de realizar a atividade. Meu cara, à vontade, pode perguntar. Essa atividade a gente vai ter um tempo para fazê-la, tipo uma semana?